Nosso Deus, ele tirou uma nação lá do Egito. E essa nação que Deus tirou lá do Egito, ela foi chamada de congregação, ou igreja do deserto. Isso está no livro de Atos, no capítulo 7. Nós vemos ali, no grande sermão de Pedro, no dia do Pentecoste, ele falando desta congregação que Deus o tirou da terra do Egito. Os membros desta congregação foram considerados um reino de sacerdotes, nação santa, também povo santo. E este reino de sacerdotes, esta nação santa ou povo santo, é a igreja de Deus. Sim, a igreja de Deus. Deus o tirou lá do Egito, colocou ali na Palestina, no centro dos três grandes continentes do mundo, Europa, Ásia e África, bem ali no centro. E ali então os judeus deveriam ser mensageiros de Deus para as outras nações, servos de Deus para anunciar as maravilhas do amor de Deus. Ali as outras nações deveriam ser chamadas para dentro do povo de Israel para servirem ao Deus vivo. Então o desejo de Deus através de Israel era criar a mais ampla igreja da terra, uma igreja onde os representantes de todas as nações do mundo viriam para adorar, aprender a respeito do Deus verdadeiro, retornando assim às suas nações, e lá eles testemunhariam do Deus verdadeiro que aprenderam, que creram com o povo de Israel. Eles levariam para as suas nações a mensagem da salvação. Por isso Deus colocou Israel bem no centro, ali na encruzilhada daqueles três continentes. As nações passariam por ali, através da busca do comércio, de viagens, enfim. E eles aprenderiam com Israel as novas da salvação. Israel seria os servos de Deus. E eles então, as outras nações, retornariam às suas terras, levando a mensagem do amor de Deus. Nós vemos alguns exemplos, como a rainha de Candace, do Etíope e outros mais, né, que aprenderam do amor de Deus com Israel, creram e voltaram para suas nações, confiando no amor verdadeiro de Deus. E Deus, então, sempre envolvido com o seu povo Israel, sempre envolvido. Deus sempre ao lado deles, Deus sempre chamando, mas a despeito de todo o envolvimento de Deus com o seu povo, Israel se envolveu com a idolatria. Que tristeza! Israel se envolveu no isolacionismo, se isolou, dizendo, olha, nós somos a nação de Deus, somos o povo de Deus, e não nos importamos com os outros povos, né? Se isolou. O povo de Israel se envolveu com o nacionalismo, com o orgulho, com o egoísmo. E o povo de Deus, que foi colocado ali para uma missão nobre, fracassou na sua missão. Muito triste a história do povo de Israel. E agora, com a vinda de Jesus, Israel então ele foi colocado sob uma linha divisória. E agora? O povo de Deus esperava um Messias que viria para libertar a nação, um Messias que viria para trazer a salvação, para ser a luz
já era a luz, agora ele resplandeceria ao mundo. Ele veio para essa nação de Israel. E agora esse Israel não o reconheceu. Esse povo de Deus não o reconheceu. Eles esperavam um Messias que os libertasse do jugo romano, não de si mesmo. Esperavam uma nação que os libertasse da opressão romana, mas não esperavam um Messias que os libertasse dos seus pecados. Era assim que Israel pensava. Ali na cruz do Calvário, meus queridos, a bancarrota de Israel como nação espiritual tornou-se muito evidente. Mas, Daniel, você não pode falar assim. Isto é claro na Bíblia. Quando o povo de Israel crucificaram a Cristo, sim, foi o povo de Israel, com a força romana, com os soldados romanos, com a justiça romana, eles crucificaram a Jesus. E com, então, a crucifixão de Cristo, estava demonstrado externamente a decadência evidente da nação de Israel. O povo, os líderes religiosos, os sacerdotes, a grande multidão, exceto alguns fiéis filhos de Deus, mas a grande multidão, a grande maioria, diziam, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, nós não temos rei senão César. Quem é que gritava isto? O povo judeu, os líderes religiosos, os pastores daquela época, os escribas. Crucifica-o, nós não temos rei a não ser César. Recusaram a permitir que Deus fosse o rei, recusaram permitir que Jesus fosse o governante sobre eles. A bancarrota da nação de Israel espiritual estava declarada quando eles preferiram a César do que a Jesus Cristo. Ali na cruz, meus amados ouvintes, duas missões opostas atingiram o clímax. A primeira missão dizia respeito a uma igreja equivocada, uma igreja tão centralizada em si mesma que não conseguiu ver o próprio ser que os trouxera à existência. Não conseguiram ver o Cristo, o Criador. E a segunda coisa que atingiu o clímax ali, a segunda missão, foi a missão de Cristo, tão centralizada no amor às pessoas, que ofereceu-se, entregou-se para morrer por elas, a fim de lhes poder conceder a existência eterna. Então, vemos aqui duas missões que chega ao clímax. Uma igreja equivocada, uma nação equivocada, uma nação que olhava para si próprio e não conseguia ver o Cristo, o Criador do universo. E outra missão, a missão de Cristo, centralizada no amor. Qual era a missão de Israel? A si mesmo, própria nação. Rejeitar o Cristo. Essa foi a missão deles ali na cruz do Calvário. Rejeitar o Messias, exceto alguns poucos fiéis. E a segunda missão foi a missão de o Cristo oferecer a si mesmo por amor àquelas pessoas equivocadas. Ao passo que a cruz significou o fim da missão de Israel como nação, a ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã, inaugurou uma missão maravilhosa, a missão da igreja, a igreja. Quando os judeus eles perderam a sua missão como nação, eles tornaram-se como qualquer outra nação. Deixaram de ser a igreja exclusiva de Deus. Deixaram de ser, rejeitaram. O próprio Jesus disse, eu vim para os que eram meus
e os meus me rejeitaram. Perceba, meu querido ouvinte, no lugar de Deus estabelecer ou firmar a nação de Israel como a continuidade da sua igreja, Deus estabeleceu uma nova nação de sacerdote, uma nova nação de povo santo, a igreja, a qual deveria levar avante a sua missão ao mundo. Mateus 21, ela expressa muito bem isto. A nação de Israel perde o privilégio de nação santa, povo santo. Rejeitaram o Messias. Olha o perigo, meus queridos, de batermos no peito e dizer: tenho uma religião. Sou religioso, sou batizado, sou membro de uma igreja, tenho minhas funções lá na igreja. Olha o perigo da exclusividade. Sabe, Israel perdeu este privilégio como nação. Agora a igreja do Novo Testamento, intimamente relacionada com a comunidade de fé antiga de Israel, não perdeu essa relação. A igreja de Deus, que Deus institui após a sua ressurreição, não perde a relação com Israel, nada disso. Agora, essa igreja foi edificada tanto com judeus convertidos, quanto com gentios que passaram ou que já criam em Jesus Cristo. Assim, o verdadeiro Israel, ele é composto de todos aqueles que pela fé aceitam a Cristo. Gálatas capítulo 3, Paulo diz muito claro isso. Israel verdadeiro é composto de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo pela fé. Paulo ilustra esse novo relacionamento orgânico de diversas pessoas através da imagem de duas árvores. Veja como Paulo ilustra isso. Ele ilustra esta organização, esta igreja, como a oliveira natural e a oliveira silvestre. O que seria a oliveira natural? Israel. Aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que não rejeitaram. Israel. Oliveira natural. E a oliveira silvestre? Os gentios. Os gentios. Gentios aqui seriam aquelas outras nações que para Israel estavam perdidos, eram imundos. Percebeu? Gentios eram aquelas outras nações. Então os judeus que não aceitaram a Cristo não mais seriam filhos de Deus. Não, Daniel, não, você está falando isso? Sim, a Bíblia diz, Paulo diz lá em Romanos 9, versos 6 a 8. Olha lá para você ver. Os judeus que não aceitassem a Cristo, ou que nunca aceitaram, eles nunca foram considerados filhos de Deus. Nos mesmos dias de Jesus, muitos judeus não aceitavam, então não eram filhos de Deus. Eles, aqueles que não eram filhos de Deus, que não aceitaram a Jesus, Paulo os representou como ramos quebrados da boa oliveira. Ao passo que os judeus que aceitaram a Cristo, eles permaneciam ligados à boa oliveira, a oliveira verdadeira. E Paulo, ele então retrata os gentios que aceitaram a Cristo como ramos da oliveira silvestre. Ramos da oliveira silvestre que foram enxertados na boa oliveira. Romanos 11, 17 a 25. Leia ali para você ver esta colocação que Paulo fala. Vocês, gentios, oliveira silvestre, foram enxertados na oliveira verdadeira, na boa oliveira, foram enxertados. E Paulo, então, orienta esses novos cristãos, esses cristãos gentios, a respeitarem a herança. É a herança espiritual dos instrumentos escolhidos por Deus. E Paulo usa bem assim a linguagem, o termo. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados,
E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Deus não tirou a promessa que ele fez a Abraão. Deus não excomungou a nação de Israel como um todo. Não, de forma nenhuma. E por isso Paulo diz, olha, a raiz ainda é santa. A promessa estava feita a Israel. Mas ele diz, olha, muitos ramos foram quebrados. E a oliveira brava vai ser enxertada, ou foi enxertada na boa oliveira. Os ramos quebrados, eles perderam a oportunidade. Ramos quebrados, para que serve um ramo quebrado? Mas e um ramo enxertado? Ele pode produzir frutos. Então, Paulo está dizendo, ó, não se glorie ou não te glories, porque você foi enxertado e outros foram quebrados ou se quebraram, escolheram. Não te glories. Não te exalte contra a raiz ou o tronco, porque eles são santos. Perceba, então, irmãos, que a nação de Israel perdeu a oportunidade de ser a igreja, a luz para o mundo. Perderam, negaram a Jesus, rejeitaram. E agora, então, com a ressurreição de Cristo, ele chama todas as nações a ser o instrumento. Aquilo que Israel devia ser, em especial como nação, e eles não foram, não quiseram, não aceitaram, Deus então deu essa incumbência a todas as nações. Todos vocês são meu povo. Todos vocês agora se tornam nação santa. Todos aqueles que são oliveira brava, que forem enxertados, eles agora, eles usufruem da mesma seiva, estão participando do mesmo tronco, da mesma raiz. Percebeu? Todas as nações agora são chamadas a fazer parte da grande missão. A igreja do Novo Testamento, ela difere significativamente de sua congênere do Antigo Testamento. A igreja apostólica tornou-se uma organização independente, separada da nação israelita. É isso que nós temos que entender. A igreja do Novo Testamento se tornou uma igreja independente da nação israelita, separada. Fronteiras nacionais foram removidas, concedeu à igreja um caráter universal, não mais local. Em lugar de uma igreja nacional, como era Israel, tornou-se ela uma igreja missionária, cuja existência tinha em vista cumprir o propósito original de Deus, que foi reafirmado por divino mandato do seu fundador, que é Jesus Cristo. E ele disse, ide, ou indo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus disse, indo, fazei discípulo de todas as nações, ele disse para aquele grupo de discípulos que estavam ali. Mas aqueles que se fizeram discípulos gentios, eles também teriam a mesma incumbência de indo fazer discípulo. Eu e você hoje não somos Israel original, mas nós temos ou fomos chamados para fazer parte deste tronco, desta raiz. Nós somos alimentados pela seiva do tronco.
Somos o Israel espiritual de Deus moderno, todos aqueles que aceitam a Jesus pela fé. E Paulo diz que todos os que aceitam a Jesus pela fé, os que são da fé, são descendentes de Abraão, não importando a nacionalidade. A igreja de Deus não é mais exclusivista ou nacionalista, ela é internacional, é mundial. A igreja de Deus que tem a incumbência, indo fazer discípulo. A oliveira brava foi enxertada. E essa oliveira brava enxertada se torna santa também. Os ramos se tornam santos. Por isso Paulo diz, vós sois nação santa, povo santo, povo adquirido, povo comprado pelo sangue de Cristo. Percebeu? A igreja não é mais Israel. Há muitas pessoas que defendem Israel como um povo que todos serão salvos por ser Israel. Mas a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado é que será salvo. E, lamentavelmente, uma porcentagem muito pequena de judeus, de israelitas, vamos assim dizer, aceitam a Jesus como Salvador. Ué, mas se eles não aceitam a Jesus como Salvador, como eles serão salvos? Percebeu? Que Israel não é mais aquele servo de Deus como nação. Todos eles são chamados, como os gentios são chamados. Aqueles que não aceitam a Jesus, Paulo diz, são ramos quebrados. O ramo quebrado, o próprio Cristo disse, para nada mais serve a não ser queimado, a não ser que quiserem voltar-se a fazer parte dessa raiz, aceitarem. Percebeu? Então a igreja de Deus somos nós, você, eu, todas as nações. Ide por todas as nações. Não há mais barreiras, não há mais nacionalidade. Todos são chamados. Todos são herdeiros da mesma promessa. Então, até a cruz de Cristo, Israel era a nação serva para ser a luz do mundo. Mas na cruz houve a rejeição. E agora Jesus, então, ele institui a sua igreja, não como um corpo de judeus apenas, exclusivista, como nação, mas chama todos para fazer parte. A oliveira brava também faz parte e se torna santa, não mais oliveira brava. São enxertados no tronco e recebem a mesma seiva, o Espírito Santo. E a Bíblia descreve a igreja de Deus de várias formas. Descreve a igreja de Deus como um corpo. Igreja como um corpo. Isto, a metáfora do corpo, salienta claramente a unidade da igreja, o posicionamento funcional de cada membro em relação ao todo. A cruz reconciliou todos os crentes em um só corpo, em Deus. Através do Espírito Santo, diz Paulo, todos são batizados em um só corpo, a igreja. Corpo, ou melhor, como corpo, a igreja é nada mais, nada menos que o corpo de Cristo. E este organismo, a igreja, é o qual ele compartilha a sua plenitude. Jesus compartilha a sua plenitude. Os crentes de todas as nações são membros deste corpo. Não mais judeus, não mais apenas judeus, de todas as nações. São membros desse corpo. Consequentemente, ele concede então vida espiritual por intermédio do seu poder, da sua graça, a cada fiel. Cristo é o cabeça desta igreja, é o cabeça deste corpo, ou o cabeça da igreja, Cristo.
dá um homem. O homem não é o cabeça. E em seu grande amor, Deus então concedeu a cada membro da sua igreja, deste corpo, um dom espiritual. Um dom espiritual que vai habilitar o membro a desempenhar funções vitais nesta igreja. Da mesma forma como cada órgão do nosso corpo é vital para todo o corpo, assim, cada membro é vital para a missão da igreja. O êxito da igreja, a missão da igreja, o êxito da igreja depende do funcionamento de cada dom espiritual que são concedidos aos membros. Então, Deus chama pessoas para a sua igreja. E cada pessoa de cada nação, tribo, línguas e povos, passam a ser membros do corpo de Cristo. Cristo cabeça. E nós somos os membros deste corpo. Nosso corpo tem muitos membros, braço, pernas, olhos, nariz, e coração, pulmão, são dezenas e dezenas de partes, não é? Cada membro do corpo de Cristo é considerado uma parte, um membro do corpo de Cristo. Cada membro do nosso corpo exerce uma determinada função. Cada membro da igreja também recebe o dom espiritual para desempenhar determinada função. Você imagina um corpo sem coração? Você imagina um corpo sem perna, sem braço? Existe muito disso, não é? Portanto, quando os membros não desenvolvem seus dons, quando a igreja não está representada pelos dons espirituais concedidos à igreja, podemos dizer que esta igreja é como uma igreja sem coração, morta, né? Sem coração morre. Ou uma igreja sem perna, ou seja, ela é uma igreja aleijada, sem dons específicos, dons espirituais. Então, nós precisamos de observar que esses dons especiais distribuídos por Deus não constituem um fim em si mesmo. Os dons espirituais que Deus concede à igreja é para edificação da igreja, não edificação do ser humano. Então, a igreja de Cristo é um corpo. Deus é o cabeça, não é Pedro, tá? A Bíblia não diz que é Pedro, não diz que é Maria. Não, Deus, Jesus Cristo, sobre esta pedra, sobre ele edificaria a sua igreja. Então ele é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E eu e você somos membros, pedras vivas, pedras na edificação espiritual. E Deus concede dons. E Paulo, ele coloca ali algumas listas de dons. Dom de curar, dom de línguas, o dom de pregar, o dom de profeta, o dom de ensinar, enfim, o dom de cantar, o dom de... São diversos dons. E às vezes as pessoas se gloriam, o meu dom é mais importante, meu dom é melhor. Olha, porque, meus queridos, Deus instituiu eu e você na sua igreja com o dom mais simples que seja, um dom de um sorriso, um dom de um abraço, um dom de estender a mão, um dom aparentemente simplesinho. Deus precisa deste dom na sua igreja. Os dons da igreja de Deus é como se fossem as colunas da igreja. Você imaginou um edifício sem coluna? Ele se quebra, se racha. Portanto, cada membro na igreja, Deus o chama, Deus o capacita para ele exercer um determinado ministério, uma determinada função. E todos são muito importantes na igreja de Deus.
sem distinção deste ou daquele ser mais importante, sem distinção. Portanto, a igreja de Deus é um corpo. E geralmente os membros do nosso corpo não brigam com outros membros, não é? Você já imaginou a sua mão batendo no seu rosto? Um dedo brigando com outro? Uma perna chutando a outra? Um olho falando mal do outro olho? Um ouvido excomungando com outro ouvido? Você já imaginou isso? Não. O nosso corpo é exemplificado como o corpo de Cristo. Os membros se ajudam, mutuamente se amam, mutuamente exercem uma função para a glória de Deus. Junta-se a diversidade de dons para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja seja uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que flui para o bem-estar da sociedade. Esta é a função da igreja. Esta é a função dos dons. Não para dizer eu sou melhor, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque eu falo línguas estranhas, porque eu profetizo, porque eu. Os dons são para edificação, para construção, para que o corpo todo fique bem ajustado. Portanto, a igreja é um corpo uníssono, que fala a mesma linguagem, tem o mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo ministério. E a igreja de Deus, ela não é apenas local, ela é uma igreja mundial. Não é apenas nacional, ela é uma igreja mundial. Todas as nações, ide. O ide de Cristo é para que todas as nações aceitem a Jesus Cristo. Somos o Israel espiritual de Deus hoje. Todos aqueles que aceitam a Jesus pela fé são o Israel espiritual de Deus agora, para uma missão: ser testemunha do grande amor de Deus. Amém? Você quer fazer parte desse corpo, desta igreja, a igreja fiel de Deus aqui nessa terra, desse corpo de povo santo, nação santa de Deus? Esta palavra santa não significa ser melhor do que ninguém. Significa Deus o separou para um fim específico, que é ministrar, testemunhar do amor de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor instituiu a sua igreja aqui na terra. Porque o Senhor é o cabeça, nós somos membro. O Senhor deu dons à sua igreja. E que exercemos esses dons para a edificação do corpo de Cristo, para a glória do seu nome, para a salvação de pessoas. Perdoa-nos, ó Pai, somos fraquinhos. Toma essa igreja em tuas mãos, essa igreja local e mundial. Essa igreja individual, pessoas nas suas casas. Abençoe poderosamente o teu povo. O Senhor separou com um fim específico de glorificar o teu nome. Queremos fazer a tua vontade, portanto, que o teu Santo Espírito nos use. Oramos agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, desejo a você um bom final de semana. Feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.